Olá a todos, o tema do meu trabalho é a toxoplasmose. Os objetivos do meu trabalho são perceber qual a importância desta doença, quais os riscos associados à intoxicação por este parasita, quem faz parte dos grupos de risco e quais os métodos de prevenção da doença. Para a pesquisa foram utilizadas bases de dados como a PubMed e websites como a Centers for Disease Control and Prevention. Foram incluídos artigos científicos publicados nos últimos 15 anos, escritos em português e em inglês. As palavras-chave utilizadas foram Toxoplasma gondii, toxoplasmose e toxoplasmose congénita. A toxoplasmose é uma infecção parasitária causada por um parasita protozoário, o Toxoplasma gondii. Esta é uma zoonose, ou seja, é uma doença transmitida de um animal para um ser humano. Os hospedeiros mais comuns são as aves e os mamíferos, sendo o gato o hospedeiro mais associado à transmissão do parasita. O seu ciclo de vida inclui hospedeiros definitivos, os gatos, e intermediários que se tratam de outros animais como a vaca, o porco, o borrego e os seres humanos. Trata-se de um organismo haploide e intercelular obrigatório. O ciclo de vida deste parasita é iniciado após a infecção de um hospedeiro, como por exemplo o gato, que excreta oócitos nas suas fezes durante pelo menos 3 semanas. Ao contaminar a natureza com estes oócitos, outros animais que vivem neste mesmo ambiente acabam por ficar contaminados, como é o caso do rato e do pássaro. Estes animais são vítimas de caça por parte de outros gatos, o que permite a reinfecção destes e contribui para a propagação do parasita para outros animais, como é o caso de animais de gado, que acabam por apresentar oócitos nos seus tecidos. A vaca, o porco e outros animais que constituem fonte de alimento para os seres humanos permitem assim a transmissão zoonótica. Outra forma de infecção humana é a contaminação de outro tipo de alimentos com oócitos presentes no conteúdo fecal dos gatos, tal como as frutas e vegetais frescos e a água. Também existe a transmissão de humanos para outros humanos, sendo a mais comum a transmissão congénita durante a gestação e a transfusão de sangue, que é a forma menos comum de transmissão. O Toxoplasma gondii apresenta 4 fases no seu ciclo de vida. Este inicia com a infecção do hospedeiro definitivo, dando-se o início da sua replicação no intestino do animal com a produção de oócitos, correspondente à primeira fase do ciclo, e que vão ser excretados nas fezes. A segunda fase corresponde aos esporozoides que se formam através da esporulação, que se dá após a excreção nas fezes. É nesta fase que o parasita se encontra apto para a infecção. Após a infecção, os esporozoides transformam-se em taquizoides, que por sua vez têm capacidade de replicação muito rápida, sendo esta terceira fase correspondendo à fase aguda de infecção. Os taquizoides invadem as células nucleadas por transporte ativo e levam à formação de vacúolos, provocando a lise das células invadidas. Através da lise, ocorre a libertação dos taquizoides na corrente sanguínea e, por conseguinte, a invasão de vários tecidos como o neuronal, o ocular e a placenta, levando a um quadro de inflamação generalizada. O sistema imunitário transforma os bradizoides em cistos, que carecem de replicação rápida, correspondendo assim a quarta fase a uma fase de replicação mais lenta, característica da infecção crónica. Em pessoas saudáveis, a toxoplasmose é assintomática, passando despercebida. No entanto, quando surgem sintomas, estes podem ser facilmente confundidos com uma gripe, com dores musculares e linfadenopatia, podendo persistir durante semanas a meses. Os sintomas mais severos surgem em pessoas cujo sistema imunitário se encontra comprometido. Nestes, ocorre o comprometimento do sistema nervoso central, pneumonite e outras condições sistémicas. Após uma infecção e no caso em que surjam algumas condições que conduzam ao sistema imunitário debilitado, é comum que ocorram retrocessos nas fases do ciclo de vida do parasita, levando novamente à fase de reprodução rápida e reativação do mesmo. Mas afinal, quem são os mais afetados por esta doença? Os fetos e as pessoas imunocomprometidas são os seres humanos que mais são suscetíveis à infecção por Toxoplasma gondii. Em fetos, esta afeta essencialmente o tecido neuronal, levando a condições como a hidrocefalia, calcificação cerebral, convulsões e retardação mental e motora, e também o tecido ocular, sendo comum a inflamação da úvea e a visão turva. Em pessoas imunocomprometidas, como por exemplo com HIV, o imunocomprometimento pode levar a retrocesso da fase do ciclo de vida do parasita, levando assim a manifestações clínicas graves como a febre alta, estado confusional, dores de cabeça, náuseas, ataxia, convulsões e encefalite. Existem 2 vias principais de intoxicação, sendo estas a intoxicação alimentar e a intoxicação por meio do ambiente. A intoxicação alimentar pode ocorrer por contaminação de água e alimentos com ócitos das fezes dos gatos, consumo de carnes e mariscos mal cozinhados e ou crus, o uso dos mesmos utensílios para preparar diferentes tipos de alimentos e o consumo de leite de cabra não pasteurizado. Já a intoxicação por meio do ambiente ocorre através do contacto direto com as fezes dos gatos que se encontram infectados pelo parasita.
o consumo de água através de fontes não seguras e também a incorreta higienização das mãos após a realização de trabalhos de jardinagem, agricultura e em solos contaminados com fezes de gato. As pessoas imunocomprometidas e as mulheres grávidas devem ter especial atenção e tomar as precauções necessárias. A toxoplasmose gestacional é assintomática em 80% dos casos, no entanto, as consequências podem ser severas para o feto, podendo ocorrer o aborto espontâneo, nascimento prematuro, baixo peso à nascença, nados mortos e a transmissão congénita através da invasão da barreira placentária. A toxoplasmose gestacional pode ocorrer de três formas: a infecção de uma mãe saudável pouco tempo antes da fecundação e durante a gestação, a reativação do parasita do seu estado de latência por imunocomprometimento comum da gestação e, por último, a reinfecção por um parasita de maior virulência vindo de outra área geográfica através do consumo de carnes mal cozinhadas ou alimentos contaminados. Como medidas de prevenção para a intoxicação alimentar, temos o uso de temperaturas adequadas para cozinhar determinados alimentos, evitando comer carne mal passada e mariscos crus ou mal cozinhados. Utilizar os métodos de conservação de alimentos como a congelação para a prevenção da contaminação dos mesmos, lavar muito bem os alimentos frescos como as frutas e os vegetais e utilizar diferentes utensílios ao proceder à sua higienização antes de trocar o tipo de alimento a preparar e, por último, preferir o leite pasteurizado, em especial o de cabra. Para a prevenção da intoxicação por meio do ambiente, é importante utilizar luvas ou ter cuidado extra durante a limpeza da caixa de areia dos gatos, dar preferencialmente comida própria para gatos, evitando dar comida mal cozinhada ou crua, utilizar luvas ao realizar trabalhos de jardinagem ou agrícolas, evitando tocar com as mãos diretamente na terra, que está possivelmente contaminada, e supervisionar as crianças enquanto brincam ao ar livre, ensinando-as a não colocar as mãos na boca e olhos após brincar com terra ou areia e, por fim, lavar muito bem as mãos após qualquer atividade que leve à manipulação de terra ou areia. Vários estudos afirmam que a infecção por Toxoplasma gondii é muito comum e estima-se que, em algumas populações mundiais, a incidência de infecção seja superior a 60%. Este parasita é mais comum em zonas geográficas cujo clima é úmido e quente, como é o caso da América do Sul, pois constitui um ambiente propício para o desenvolvimento do mesmo e também por ser constituída por países com pobres condições higiênico-sanitárias e com elevado número de gatos de rua. Também existe uma alta incidência em França, por ser costume da população francesa consumir carne crua ou mal cozinhada. Para diagnosticar esta infecção, podem ser utilizados alguns tipos de testes, como os serológicos, para verificar a presença de anticorpos IgG, de modo a confirmar se existe ou não infecção, e IgM, ou teste da avidez, para estimar o tempo de infecção, que é de especial importância durante a gravidez. Também podem ser utilizados os testes de imunofluorescência para a observação da presença do parasita no líquido cefalorraquidiano, através do uso de um corante detector de moléculas específicas. As técnicas de imagiologia são realizadas no tecido cerebral para observar a existência de abscessos ou encefalite. Por fim, o PCR para a detecção molecular no líquido amniótico para verificar a ocorrência de transmissão congénita. A terapêutica farmacológica prescrita para a toxoplasmose é um antiparasitário, a pirimetamina, um bactericida, sulfadiazina e ainda ácido folínico. As pessoas saudáveis conseguem fazer uma recuperação total sem a ajuda de fármacos, pois o sistema imunitário é competente e consegue eliminar o parasita sem dificuldade. Às mulheres grávidas, fetos e bebés podem ser prescritos fármacos, no entanto, estes podem não ser totalmente eficazes quanto à eliminação do parasita, podendo este permanecer latente em alguns tecidos. As pessoas cujo sistema imunitário se encontra comprometido podem ter de fazer medicação até que se vejam melhorias na sintomatologia. Já em pessoas com SIDA, estas poderão ter de fazer o tratamento durante todo o tempo de imunoincompetência. A infecção por Toxoplasma gondii é bastante comum no mundo inteiro, sendo mais incidente em zonas geográficas de clima tropical e em países onde é hábito comer carne crua ou mal cozinhada. A infecção pode ocorrer através de intoxicação alimentar, através da contaminação de alimentos com fezes de gato que contenham oocysts, ou através da ingestão de carnes de animais que contenham ócitos teciduais. A toxoplasmose geralmente não causa sintomas, passando despercebida, no entanto pode ser severa e até mesmo fatal para pessoas imunocomprometidas e para fetos. O gato é o principal hospedeiro desta doença e que mais veicula o parasita. É por isso importante educar as pessoas sobre esta temática, em especial as mulheres grávidas, sobre as medidas de segurança a implementar. Muito obrigada pela atenção.